O que fazer com o dinheiro que você tem antes que ele desapareça? Porque ele sempre some. Não de uma vez, não num gasto grande que você pudesse apontar depois e dizer, foi ali que eu errei. Ele some em pedaços. Uma fatura um pouco maior, um presente que não dava para não dar, um concerto, um jantar que você acabou pagando. E no dia 25, o saldo está do mesmo tamanho que estava no mês passado e no ano passado. Quase todo conteúdo sobre dinheiro começa pelo lugar errado. Começa te oferecendo um produto, um fundo, uma ação, uma moeda digital, como se a pergunta fosse onde colocar. Não é. A pergunta é em que ordem fazer as coisas, porque dinheiro obedece a uma sequência, e quem inverte a sequência perde mesmo escolhendo produtos bons. Este livro entrega essa sequência. Ao final, você vai saber exatamente o que fazer com os primeiros R$1.000 e com todo o real que entrar na sua conta nos próximos 10 anos. Vai saber calcular se o seu dinheiro deve pagar uma dívida, virar reserva ou virar investimento. E vai entender a diferença entre essas três coisas que quase ninguém explica direito. Vai saber montar uma estrutura que continua funcionando nos meses em que você não estiver motivado, porque motivação é o recurso mais escasso que existe, e nenhum plano sério deveria depender dela. Não vou te prometer riqueza rápida, vou te entregar algo mais útil, a ordem correta das decisões e a matemática que sustenta cada uma delas. E começo pelo motivo real de o seu dinheiro desaparecer, que não é o que você imagina. Capítulo 1. O dinheiro que já tem dono antes de chegar. Pegue o extrato do mês passado e olhe para o dia em que o salário caiu. Havia um número ali, redondo, cheio de possibilidade. Agora olhe para o dia 20. Aquele número virou um resto. E o mais importante, você provavelmente não consegue nomear onde ele foi. Isso acontece porque a maior parte do seu salário já tinha dono antes de tocar na sua conta. Não é força de expressão, é contabilidade. No dia 8 vence o aluguel. No dia 10, a fatura. Tem a parcela do notebook em 12 vezes, que você fez porque a oferta era boa demais e porque R$190 por mês pareciam invisíveis. Tem a academia que você frequenta 2 vezes por mês, mas não cancela, porque cancelar é admitir alguma coisa. Tem 2 streamings, o seguro do carro, a mensalidade do curso, o plano do celular, o app de comida que você usa mais do que gostaria. Cada um desses compromissos parece pequeno quando olhado sozinho. R$39, R$17, R$120. Nenhum deles justificaria uma crise. Somados, eles frequentemente comem 70%, 80% do que entra. E o que você chama de sobra no dia 20 não é sobra, é o resíduo de um mês inteiro de compromissos já assumidos. Aqui está a distinção que muda tudo, e quero que ela fique cravada. Existe uma diferença entre renda e renda livre. Renda é o que aparece no contra-cheque. Renda livre é o que ainda não tem destino, e a maioria das pessoas toma decisões financeiras olhando para a renda, quando na prática só é possível decidir sobre a renda livre. Por isso, o parcelamento é o instrumento mais perigoso do varejo brasileiro. Ele não parece dívida, ele parece desconto. 12 vezes de R$200 soa mais leve do que R$2.400. E essa leveza é exatamente o produto que estão te vendendo. Só que parcelar não é diluir um gasto, é criar uma assinatura. Você não comprou um objeto, você contratou uma obrigação mensal que vai atravessar o próximo ano inteiro, ocupando espaço no orçamento de meses que ainda nem chegaram. E aqui está o efeito perverso do empilhamento. Você raramente faz uma parcela de cada vez. Você faz uma em janeiro, outra em março, outra em julho e nunca vê o conjunto. Cada decisão foi tomada isoladamente e parecia razoável. O conjunto que ninguém olhou é o que determina se você vai conseguir guardar dinheiro ou não. Então, a primeira coisa que você vai fazer, antes de escolher qualquer investimento, é construir o mapa dos seus compromissos. Não é um orçamento. Orçamento é uma previsão do futuro e previsões falham. O mapa é um inventário do que já está contratado. Abra os últimos 3 meses de extrato e fatura e liste tudo que se repete. As parcelas em aberto, com quantas ainda faltam e até quando. As assinaturas, os contratos fixos, os seguros, as mensalidades.
Sam, o número que aparecer é a parte da sua vida que já foi vendida. Faça esse exercício com honestidade e 3 coisas vão acontecer. A primeira é desconfortável. Você vai descobrir compromissos que esqueceu que tinha, cobranças recorrentes de serviços que não usa há meses. Isso é dinheiro voltando para você, sem nenhum esforço adicional, só por prestar atenção. A segunda é reveladora. Você vai ver quando cada parcela termina e vai perceber que existe uma data no calendário em que o seu orçamento respira. Essa data é um evento. Anote. A terceira é estratégica. Você vai conseguir pela primeira vez separar o que é essencial do que é hábito disfarçado de essencial. Não estou dizendo que você precisa viver de arroz e feijão e cancelar tudo que dá prazer. Estou dizendo que você não pode decidir o destino de R$1.000 sem saber se esses R$1.000 já pertencem a alguém. Investir dinheiro que já está comprometido é a receita perfeita para resgatar o investimento em 60 dias, com prejuízo, imposto e a conclusão errada de que investir não funciona para você. Existe uma pergunta que resume este capítulo, e é a pergunta que você deveria fazer antes de qualquer compra parcelada, para o resto da vida. Quantos meses do meu futuro eu estou assinando agora? Se a resposta for 12, você acabou de decidir o que 12 versões futuras suas vão fazer com o dinheiro delas. Faça isso conscientemente ou não faça. O mapa dos compromissos leva 40 minutos. Ele não rende juros, não aparece em ranking nenhum, não tem gráfico bonito. Mas é o único jeito de descobrir se aqueles R$1.000 na sua conta são de fato seus. É de onde tudo começa, porque não existe estratégia possível sobre um número que você desconhece. Capítulo 2. Os 4 números que governam a sua vida financeira. Todo mundo acha que finanças pessoais exigem dominar dezenas de conceitos. Não exigem. Exigem 4 números, e quase ninguém sabe os seus de cabeça. Se você souber os 4, toma decisões melhores que a maioria dos investidores amadores do país. Vou te dar cada um com um método de cálculo. O primeiro número é a sua renda líquida média. Não o salário bruto, não a promessa do contrato, o que efetivamente cai na conta, na média dos últimos 3 meses, incluindo as entradas variáveis, se você tiver. Autônomo, vendedor com comissão, motorista de aplicativo, freelancer. Pegue os últimos 6 meses e use a média dos meses piores, não a dos melhores. Planejar com o melhor mês é a forma mais comum de quebrar no mês médio. O segundo número é o seu custo de vida essencial, não o custo real, o essencial. É o quanto você precisaria para manter a vida de pé se a renda evaporasse amanhã. Moradia, comida, transporte para trabalhar, contas básicas, remédios contínuos, escola das crianças, o mínimo dos compromissos que não podem parar. Delivery não entra. Streaming não entra. Esse número é a régua de 2 decisões futuras, então calcule com cuidado. Ele quase sempre é bem menor do que o custo real, e essa diferença é a boa notícia escondida na sua planilha. O terceiro número é a sua taxa de poupança. Divida o que sobrou pelo que entrou. Se entraram 3.000 e ficaram 300, sua taxa é 10%. Esse é o único indicador que realmente prevê o seu futuro financeiro. Não é o salário, não é o cargo. 2 pessoas com a mesma renda e taxas de poupança de 2% e de 20% vivem em universos diferentes daqui a 10 anos. E a segunda não trabalha mais que a primeira. Ela apenas decide diferente. O quarto número é o que quase ninguém calcula, e é o mais importante deles. O custo do seu dinheiro. É a maior taxa de juros que você paga hoje. Se você tem uma dívida no rotativo do cartão, é a taxa do rotativo. Se tem cheque especial, é a do cheque especial. Se tem um consignado, é a dele. Esse número é o seu piso. É a taxa que qualquer investimento seu precisa superar para fazer sentido, e ele é o motivo de este livro não começar falando de CDB. Agora preciso te ensinar a ler juros, porque é aqui que o brasileiro médio é sistematicamente enganado, e não por burrice, por um detalhe de matemática que o mercado tem todo o interesse em manter obscuro. Uma taxa de 1% ao mês não é 12% ao ano, é mais, porque no segundo mês o juro incide sobre o valor já acrescido do juro do primeiro, 1% ao mês.
capitalizado 12 vezes, dá aproximadamente 12,7% ao ano. A diferença parece pequena e é pequena nessa escala. Mas repare no que acontece quando a taxa cresce. 15% ao mês, que é uma taxa perfeitamente comum no crédito mais caro do varejo, não são 180% ao ano. São mais de 400%. Leia de novo. Mais de 400% ao ano. Não é exagero retórico, não é força de expressão. É o resultado de multiplicar 1,15 por ele mesmo 12 vezes. Foi por isso que, durante anos, o rotativo do cartão de crédito no Brasil apareceu em levantamentos com taxas anuais na casa das centenas por cento, num patamar que praticamente não existe em economia comparável. Houve mudança de regra nos últimos anos, limitando o total dos encargos que podem ser cobrados no rotativo, o que evita que a dívida cresça indefinidamente. É uma proteção real e importante, mas note o que ela é. Um limite para o tamanho do estrago, não a eliminação do estrago. A dívida ainda pode dobrar. E dobrar é catastrófico quando você está tentando construir alguma coisa com R$300 por mês. Faça uma pausa aqui e anote as 4 linhas. Renda líquida média, custo de vida essencial, taxa de poupança, custo do meu dinheiro. Papel, bloco de notas do celular, tanto faz. 20 minutos. E antes de seguir, uma observação sobre o quarto número, porque ele muda de tamanho conforme você olha. A taxa que aparece na sua fatura é a taxa contratual. O custo real de uma dívida inclui o que ela faz com o resto da sua vida. O crédito que você deixa de conseguir, o aluguel que exige fiador porque seu nome está sujo, a taxa maior que o banco te cobra justamente porque você já é visto como risco. Dívida cara não é só cara. Ela encarece tudo o que você tentar fazer enquanto ela existir. É por isso que ela ocupa o topo da fila e não abre exceção. Porque a partir do próximo capítulo, esses 4 números deixam de ser informação e viram instrumento. Eles é que respondem à pergunta que te trouxe até aqui. Não existe uma resposta universal para o que fazer com R$1.000. Existe a resposta que os seus 4 números determinam, e ela pode ser radicalmente diferente da resposta do seu vizinho, que ganha o mesmo que você. Capítulo 3. Por que quitar dívida é o melhor investimento que existe? Existe uma frase que resume a matemática inteira das finanças pessoais, e ela é tão simples que parece boba. Pagar uma dívida de 3% ao mês é exatamente o mesmo que encontrar um investimento que rende 3% ao mês, garantidos, sem risco e sem imposto. Não é parecido. É o mesmo. Só que ninguém enxerga assim, porque o cérebro humano trata ganhar e deixar de perder como coisas diferentes, e o mercado financeiro inteiro é construído em cima dessa distorção. Ganhar tem gráfico verde, tem aplicativo bonito, tem sensação de progresso. Deixar de perder tem apenas um boleto a menos, e boleto a menos não é assunto de conversa em churrasco. Vamos aos números, sem romance. Suponha um investimento seguro e conservador, rendendo algo próximo de 1% ao mês antes dos descontos. Sobre esse rendimento incide imposto de renda, que nos prazos curtos morde a fatia maior. O que efetivamente entra no seu bolso é menos do que o anunciado. Agora coloque do outro lado uma dívida no cartão rodando a algo como 13, 14, 15% ao mês. Essa dívida não paga imposto sobre o que ela te cobra. Ela não oscila. Ela não tem risco de mercado. Ela é uma máquina de precisão trabalhando contra você, todos os dias, inclusive nos feriados e nos domingos em que você está dormindo. Coloque R$1.000 no investimento e R$1.000 de dívida no cartão ao mesmo tempo. E o que acontece ao longo de um ano é uma sangria matemática que nenhuma escolha de produto conserta. Você pode acertar o melhor CDB do país, o melhor fundo, a melhor ação. Não importa. O buraco do lado direito da conta é maior que qualquer coisa que o lado esquerdo consiga produzir. E isso não é uma opinião minha sobre disciplina ou sobre virtude. É aritmética. Daí vem a regra de decisão mais importante deste livro, e é uma pergunta que você vai fazer toda vez que aparecer dinheiro na sua mão. Existe alguma dívida minha com taxa maior do que o rendimento líquido de um investimento seguro? Se existir, ela é o investimento. Ponto. Os R$1.000 vão para lá, hoje, antes de qualquer outra consideração. Sei que essa não é a resposta que você queria.
Ninguém abre o aplicativo do banco no fim de semana para admirar a dívida que não tem. Não existe screenshot de dívida quitada. Não há nada de empolgante em usar R$ 1.000 para apagar um rombo que você já carregava. Só que a decisão financeira de maior retorno disponível para a esmagadora maioria dos brasileiros hoje não está em nenhuma corretora. Está na fatura do cartão deles. Agora a parte que quase ninguém tem cuidado de explicar, e que é onde mora a nuance. Nem toda dívida deve ser quitada. Existem dívidas baratas. Um financiamento imobiliário contratado numa boa janela de taxa, um consignado com taxa realmente baixa, um financiamento de veículo negociado com juro pequeno, e existem as compras parceladas sem juros, que são um caso à parte e merecem atenção. O critério é sempre o mesmo, e é uma comparação, não um dogma. Compare a taxa efetiva da dívida com o rendimento líquido que você obteria num investimento seguro. Se a dívida cobra menos do que o investimento rende, quitar antecipadamente é destruir valor. Você está trocando um passivo barato por um ativo que rendia mais. Nesse caso, mantenha a dívida em dia e o dinheiro investido. O parcelamento sem juros exige um passo a mais. Sem juros, só é sem juros se o preço à vista for igual ao preço parcelado. Pergunte sempre qual é o desconto para pagamento imediato. Se existir desconto e você recusá-lo para parcelar, aquele desconto abandonado é o juro embutido, e ele frequentemente é maior do que o que qualquer investimento conservador te pagaria no mesmo período. Se não houver desconto nenhum e o seu orçamento comportar a parcela com folga, parcelar é neutro ou levemente favorável, porque o dinheiro que fica na sua mão rende enquanto a parcela corre. Mas aqui vai o alerta, e ele vale mais do que a matemática. Essa vantagem só existe para quem tem estrutura. Para quem já empilhou 6 parcelamentos e não sabe quanto deve no total, o parcelamento sem juros é uma armadilha de fluxo de caixa disfarçada de vantagem financeira. Ele não cobra juros, mas cobra a sua renda futura, e é a renda futura que você está tentando libertar. Termine este capítulo fazendo uma coisa concreta. Liste as suas dívidas todas com o valor devido e a taxa mensal cobrada em cada uma. Se você não sabe a taxa, ligue e pergunte. Está no contrato e a instituição é obrigada a informar. Ordene da mais cara para a mais barata. Trace uma linha imaginária logo abaixo do rendimento de um investimento conservador. Tudo o que estiver acima dessa linha é inimigo, e é para lá que o dinheiro vai. Tudo o que estiver abaixo pode conviver com você em paz enquanto você constrói. Essa lista com essa linha é o instrumento mais valioso que você vai produzir esta semana. Capítulo 4. A escada, onde os seus R$ 1.000 entram. Agora que você tem os 4 números e a lista de dívidas ordenada, posso te dar o método. Ele é uma escada de 4 degraus, e a regra que sustenta a escada inteira é esta. Você não sobe o degrau seguinte enquanto o anterior não estiver de pé. Não é uma questão de disciplina moral, é uma questão de engenharia. Cada degrau só funciona porque o anterior existe embaixo dele. O primeiro degrau é eliminar os juros caros. Toda dívida que cobra mais do que um investimento seguro renderia, recebe o seu dinheiro primeiro. Enquanto ela existir, você não é investidor. Você é fornecedor de rentabilidade para um banco. Esse degrau não tem negociação e não tem meio termo. O segundo degrau é a reserva de emergência. 3 a 6 meses do seu custo de vida essencial, guardados em algo líquido e seguro. Esse dinheiro não existe para render. Existe para impedir que o próximo imprevisto te empurre de volta ao primeiro degrau, o que é exatamente o que acontece com quem pula direto para o investimento. O terceiro degrau é o hábito. Aportes mensais, constantes, em renda fixa simples, com prazo. Aqui o objetivo não é maximizar rendimento, é provar para si mesmo, com evidência acumulada, que você é uma pessoa capaz de deixar dinheiro parado crescendo sem tocar nele. Isso soa pequeno. É a fundação de tudo. O quarto degrau é o crescimento. Renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs, em doses que aumentam conforme a sua estrutura e o seu estômago aguentam. É o degrau que todo mundo quer subir primeiro, e é justamente por isso que tanta gente cai. Agora aplique. Você tem R$ 1.000 na conta. Onde eles entram? Se você tem dívida no rotativo, no cheque especial,
ou em qualquer linha acima da linha que você traçou no capítulo anterior, os R$ 1.000 vão inteiros para lá, hoje. Não metade para a dívida e metade para um investimento, porque isso é uma decisão emocional disfarçada de equilíbrio. A dívida cara cresce mais rápido do que o investimento. Então, dividir o dinheiro entre os dois é garantir que você perde, só que mais devagar e com a sensação agradável de estar fazendo as duas coisas certas. Se você não tem dívida cara e também não tem reserva, os R$ 1.000 são o começo da reserva, não são o começo da sua carteira de ações. Sei que a segunda opção é infinitamente mais interessante. Também sei o que acontece com quem escolhe a segunda. No terceiro mês o pneu fura e a carteira de ações é vendida no pior momento possível para pagar um pneu. Se você não tem dívida cara e já tem reserva, os R$ 1.000 são o seu primeiro aporte de verdade. E a partir daqui, a pergunta muda de o que fazer com R$ 1.000 para quanto eu consigo repetir todo mês. Repare no que essa escada faz com a sua cabeça. Ela transforma uma decisão angustiante, cheia de opções e de medo de errar, em uma pergunta de sim ou não, feita 3 vezes. Tenho dívida cara? Tenho reserva? Tenho hábito? A cada resposta, o destino do dinheiro já está definido. Você deixa de escolher e passa a executar. E executar é infinitamente mais fácil do que escolher. 2 objeções aparecem sempre nesse ponto, e as 2 merecem resposta honesta. A primeira: mas a inflação não está comendo meu dinheiro parado? Está, se ele ficar parado na conta corrente. Só que uma dívida a 13% ao mês corrói o seu patrimônio numa velocidade muito superior a qualquer inflação que este país tenha visto nas últimas décadas, e a reserva, quando bem alocada, rende perto da taxa básica e se protege razoavelmente. A inflação é um problema real. Ela só não é o seu problema mais urgente enquanto houver dívida cara na sua vida. A segunda: mas eu vou perder as oportunidades do mercado. E todo mundo diz que tempo é a coisa mais importante. Tempo é, de fato, o ativo mais valioso do investidor. Só que quem entra no mercado sem os 2 primeiros degraus não fica no mercado. Sai na primeira emergência, com prejuízo, e nunca mais volta. Você não perde tempo montando a base. Você compra o direito de permanecer, e permanecer é a única coisa que faz os juros compostos funcionarem. Existe ainda um caso especial, e é mais comum do que parece. Você tem dívida cara e não tem reserva nenhuma. É a situação mais frágil de todas, porque atacar a dívida com tudo o que você tem te deixa sem nenhum colchão, e qualquer susto te obriga a criar dívida nova para sobreviver. É um ciclo que já engoliu muita gente disciplinada. A saída aqui é uma mini reserva. Separe algo entre 500 e R$ 1.000 em conta líquida, sem tocar, apenas como amortecedor de sustos pequenos, e direcione todo o resto para a dívida. Não é a reserva completa, não pretende ser. É um para-choque. Ele impede que um pneu furado destrua 3 meses de esforço e te devolva à estaca zero com uma dose extra de desânimo, que é o combustível que mata a maioria dos planos financeiros antes do 6º mês. Guarde a escada. Os próximos capítulos são a execução de cada degrau, com a mão na massa. E os degraus não são teoria. Eles são a resposta específica que a sua situação específica dá para a pergunta do título. Capítulo 5. Executando o primeiro degrau. Como matar uma dívida cara. Quitar dívida parece simples até você tentar, porque quase ninguém quita a dívida uma vez só. As pessoas quitam, respiram e em 8 meses estão de volta ao mesmo lugar, agora com a sensação humilhante de já ter tentado. Este capítulo é sobre fazer isso de um jeito que não se repita. Comece pela ordem de ataque. Existem 2 métodos e os 2 funcionam, mas funcionam por razões diferentes. O método da maior taxa manda você pagar primeiro a dívida com o juro mais alto, independentemente do tamanho dela. Enquanto isso, você paga o mínimo das outras. Matematicamente é imbatível. Você está desarmando a bomba que explode mais rápido. Se a diferença de taxas entre as suas dívidas for grande, é esse o caminho. O método do menor saldo manda você quitar primeiro a menor dívida, mesmo que a taxa dela seja mais baixa. É matematicamente inferior e psicologicamente superior. E essa não é uma contradição. Quem tem 5 dívidas e elimina uma completamente em 3 semanas,
ganha algo que planilha nenhuma mede, que é a evidência concreta de que o plano funciona. Essa evidência é o que sustenta os meses seguintes. A escolha honesta é esta. Se você já tentou e desistiu antes, use o menor saldo. Se você nunca tentou e consegue se ancorar em números frios, use a maior taxa. E se a maior taxa também for a menor dívida, ótimo, os deuses da matemática estão do seu lado e você não precisa escolher. Agora, negociação. Muita gente carrega uma dívida cara por meses sem nunca ter pedido nada, o que é uma forma estranha e cara de timidez. Do outro lado, quem recebe dívida ruim quer resolver. Uma dívida no rotativo é péssima também para quem emprestou, porque a chance de calote é alta, e um acordo pago vale mais do que um valor cheio que nunca chega. Existem 3 movimentos concretos. O primeiro é pedir o parcelamento da fatura. Sair do rotativo e entrar num parcelamento formal costuma reduzir bastante a taxa, e essa redução acontece com um telefonema. Não resolve o problema, mas para a hemorragia, enquanto você organiza o resto. O segundo é buscar uma linha mais barata para substituir a mais cara. Crédito com garantia, consignado, empréstimo com uma taxa que caiba na sua vida. Isso se chama trocar dívida cara por dívida barata. E não é truque, é gestão de passivo. Mas exige uma disciplina absoluta, e vou ser direto sobre ela daqui a pouco. O terceiro é negociar o desconto para pagamento à vista, especialmente se a dívida já está atrasada. É aqui que os R$1.000 na sua conta viram uma arma. Dívida negativada frequentemente tem espaço de desconto relevante, e chegar com dinheiro disponível para pagar hoje muda completamente a conversa. Agora a disciplina absoluta, e ela é a diferença entre quem sai e quem só troca de buraco. Quando você troca dívida cara por dívida barata, ou quando você quita alguma coisa, o limite liberado não é dinheiro seu, é espaço vazio. E espaço vazio no cartão tem uma tendência gravitacional a se preencher sozinho. Então, no mesmo dia em que você quitar ou trocar, faça 3 coisas. Peça a redução do limite do seu cartão para um valor que caiba no seu custo essencial. Remova o cartão salvo dos aplicativos de compra e de comida. E passe os próximos 90 dias usando débito ou dinheiro, sem exceção, para que o seu cérebro reaprenda a sentir o preço das coisas no momento em que elas são compradas, que é a única hora em que sentir preço serve para alguma coisa. Falta o mais importante, e é o que a maioria dos conteúdos sobre dívida ignora. Dívida não é um evento, é um sintoma. Se você quitar, sem entender por que ela apareceu, ela volta. Então olhe para trás e classifique. A dívida veio de um choque, um desemprego, uma doença, um acidente? Então o problema não foi comportamento, foi ausência de reserva, e o segundo degrau, resolve. Veio de um padrão de vida acima da renda, um pouquinho por mês, sem nenhum evento dramático, então o problema é estrutural, e a solução é o mapa do capítulo 1, não força de vontade. Veio de uma decisão grande e mal calculada, um carro, uma festa, uma reforma, então o problema é o método de decidir, e a pergunta das parcelas do futuro é a sua vacina. Cada uma dessas origens exige um remédio diferente, e é por isso que o conselho genérico de gastar menos falha tanto. Ele trata sintoma. Você acabou de aprender a tratar causa. Quando o último boleto caro morrer, e ele vai morrer, você sobe um degrau, e o próximo é o que garante que você nunca mais desça. Capítulo 6. Executando o segundo degrau. A reserva que impede a recaída. A reserva de emergência é o conselho mais repetido e menos compreendido das finanças pessoais. Todo mundo sabe que deve ter uma. Quase ninguém sabe de quanto, onde, para quê ou o que fazer depois de usá-la. Vou fechar as 4 lacunas. De quanto? 3 a 6 meses do seu custo de vida essencial, aquele segundo número que você calculou. Não da sua renda, do custo essencial. A diferença, se você ganha 4.000 e o seu essencial é 2.200, a reserva mínima é 6.600, não 12.000. Isso encurta a construção em muitos meses. Onde fica o 3 e onde fica o 6? Depende da estabilidade da sua renda e da sua situação de vida. Servidor público, funcionário concursado, contrato estável, sem dependentes. 3 meses resolvem. Autônomo, comissionado, freelancer,
empresário, renda que oscila. 6 meses são o piso, e não é exagero recomendar mais. Único provedor de uma família com filhos pequenos. Vá para o teto da faixa. A pergunta que decide é simples e desconfortável. Se a minha renda parasse hoje, quanto tempo eu levaria, de forma realista, para recompor, onde guardar? Aqui existe uma tentação que precisa ser cortada pela raiz. Há de buscar rendimento. Reserva não é investimento. Reserva é seguro. O critério é liquidez imediata, segurança e previsibilidade nessa ordem, e o rendimento é o último item da lista, não o primeiro. Na prática, isso significa produtos conservadores de liquidez diária e risco baixo. Títulos públicos indexados à taxa básica, que têm liquidez e não sofrem oscilação relevante no preço. Certificados de depósito bancário com liquidez diária, emitidos por instituições sólidas. Contas remuneradas que rendem próximo à taxa de referência. Vale entender o Fundo Garantidor de Créditos, porque ele é a rede de proteção do investidor conservador brasileiro e muita gente não faz ideia de que ela existe. Ele cobre determinados produtos bancários, como CDBs e poupança, até um limite por pessoa e por instituição financeira, com um teto global que se renova ao longo de alguns anos. Confirme os valores vigentes antes de decidir, porque limites mudam. O ponto que importa é conceitual. Dentro daquele limite, o risco de crédito do banco praticamente sai da equação. E é por isso que faz pouco sentido correr risco extra atrás de um rendimento marginalmente maior dentro da reserva. O que não serve como reserva. Qualquer coisa que oscile, qualquer coisa com carência, qualquer coisa com prazo de resgate longo, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, títulos prefixados de vencimento distante, previdência com carregamento e portabilidade complicadas. Não porque sejam ruins em si, mas porque falham exatamente na função para a qual você contratou a reserva. Estar disponível, íntegra, no pior dia do seu ano. Para quê? E essa é a lacuna mais importante, porque uma reserva mal definida vira uma conta de gastos com um nome nobre. Uma emergência precisa satisfazer 3 condições ao mesmo tempo. Precisa ser imprevista, ou seja, você não tinha como saber. Precisa ser necessária, quer dizer, não fazer nada gera dano real. E precisa ser urgente, isto é, não pode esperar até o próximo salário. Passe qualquer gasto por esse filtro. O pneu furou. Imprevisto, necessário, urgente. É emergência. Demitiram você. Emergência óbvia. Precisou de um tratamento dentário que não dá para adiar. Emergência. Agora a viagem barata que apareceu. Não é imprevista no sentido relevante. Não é necessária. Não é urgente. Não é emergência. É um desejo com boa argumentação. E desejos com boa argumentação são exatamente o que dissolve reservas. O IPVA de janeiro. Previsível. Então não é emergência. É planejamento que faltou. Depois de usar. Se a emergência veio e você usou a reserva, ótimo. É para isso que ela existe. E usá-la não é fracasso. É o sistema funcionando como projetado. Mas a partir do mês seguinte, recompor a reserva vira a prioridade número 1. Acima de qualquer aporte, acima de qualquer meta de longo prazo, até ela voltar ao nível original. Sem essa regra, a reserva vira um saldo que só desce. E um último ponto, que é o efeito colateral mais subestimado deste degrau. Quem tem reserva decide diferente. Não porque fica mais inteligente, mas porque para de decidir com medo. Você negocia melhor um salário quando não precisa desesperadamente daquele emprego. Você recusa um trabalho tóxico quando existem 6 meses de chão embaixo dos seus pés. Você conserta o carro na oficina certa e não na mais barata que aceita parcelar. A reserva não rende quase nada. E, mesmo assim, ela é o dinheiro que mais muda a sua vida. Capítulo 7. 24 meses na vida de quem fez isso. Teoria organiza a cabeça, mas número move o corpo. Então vou te mostrar a escada inteira funcionando em condições reais, com um orçamento apertado e nenhuma sorte envolvida. Os valores são um exemplo construído para ser realista, não uma promessa. Ajuste as proporções à sua vida. A mecânica é a mesma. Marcos ganha 3.400 líquidos.
Faz o mapa do capítulo 1 e descobre que o custo de vida essencial dele é de 2.200, embora ele gaste, na prática, quase tudo o que entra. Tem 1.800 de fatura no rotativo do cartão, 6 parcelas restantes do celular, uma academia que não frequenta, 2 streamings e uma média de 8 pedidos de delivery por mês. Na conta, R$1.000. É exatamente a situação do título deste livro. Primeira semana. Marcos não abre corretora nenhuma. Senta com os extratos e monta o mapa. Cancela a academia, corta um streaming, descobre uma assinatura de nuvem que não usava, renegocia o plano do celular. Reduz o delivery de 8 para 2 por mês, sem prometer a si mesmo que vai cozinhar todos os dias, porque promessa heróica quebra na terça-feira. Soma o que liberou, cerca de R$420 por mês. Não veio aumento, não veio bico, não veio herança, veio de olhar. Depois ele liga para o banco, sai do rotativo, negocia o parcelamento da fatura com uma taxa, uma fração do que pagava e oferece uma entrada. Dos R$1.000, separa 500 como para-choque, para que um susto pequeno não vire dívida nova, e coloca 500 na entrada da negociação. Sobram 1.300 de dívida, agora rodando numa taxa que ele consegue enfrentar. Meses 1 a 3. Os R$420 mensais vão inteiros para a dívida. Ele não investe nada nesse período, e isso o incomoda, porque um colega comprou uma ação e não para de falar nisso. No mês 4, a última parcela da negociação morre. Marcos está sem dívida cara pela primeira vez em 5 anos. Não tem patrimônio, não tem foto para postar, tem apenas uma fatura que fecha zerada. E, no entanto, o número mais importante do seu balanço acabou de virar positivo. Meses 4 a 6. Agora os R$420 mudam de destino, viram reserva. Somados aos 500 do para-choque, que ele nunca precisou usar, chegam a cerca de 1.700 ao fim do mês 6. No mesmo mês, a última parcela do celular também vence. Aquele 180 que ia embora todo mês, agora é dele. Marcos toma a decisão que separa quem constrói de quem não constrói. Não incorpora esse dinheiro ao padrão de vida. Manda para a reserva. O aporte mensal sobe para R$600. Mail 9. A geladeira queima. R$800, sem aviso. 1 ano antes. Isso seria 3 parcelas no cartão e o início silencioso de um novo ciclo. Agora ele saca da reserva, paga à vista e a vida continua. A reserva encolhe e o progresso atrasa cerca de 1 mês e meio. E é isso que uma reserva faz. Ela transforma uma catástrofe em um atraso. Mês 17. A reserva chega a R$6.600, exatamente 3 meses do custo essencial dele. Marcos não sente euforia. Sente uma coisa mais difícil de nomear, que é a ausência de um peso que ele carregava sem perceber que carregava. Dormir melhor não vira gráfico, mas foi a primeira coisa que mudou. Meses 18 a 24. Só agora, com 17 meses de trabalho atrás dele, Marcos começa a investir de fato. Os 600 mensais passam a ir para a renda fixa com vencimento. No mês 19, ele recebe um aumento de 400 líquidos e aplica a regra que vou detalhar mais adiante. Metade do aumento vai para o aporte, metade vai para a vida. O aporte sobe para 800. No fim do mês 24, ele tem a reserva intacta, nenhuma dívida cara, e algo em torno de R$5.000 investidos. Agora pare e olhe para esse resultado com honestidade, porque ele é o ponto central deste capítulo. 2 anos, R$5.000 na carteira. Não é um número que impressiona ninguém, não daria manchete, e um influenciador de finanças teria vergonha de mostrar isso. E ainda assim, Marcos está numa posição em que quase ninguém ao redor dele está, e a distância entre eles vai aumentar todos os meses a partir de agora. Ele não tem juros trabalhando contra ele. Ele tem 3 meses de autonomia guardados. Ele tem um hábito de R$800 mensais rodando no automático. E, sobretudo, ele tem um sistema, e sistemas compõem. Se ele mantiver esses 800 por mês, sem aumentar nada e sem acertar nenhuma ação genial, apenas repetindo, num rendimento hipotético de 1% ao mês, ele passa dos 60.000 em 5 anos e ultrapassa os 180.000 em 10. E se a renda dele crescer ao longo da carreira,
Como costuma acontecer com quem para de apagar incêndio, esses números ficam bem maiores. Repare no que os R$ 1.000 iniciais fizeram nessa história. Eles não viraram um investimento. Eles não renderam nada. Eles compraram o começo. Metade virou entrada de uma negociação que cortou os juros pela raiz, metade virou o para-choque que impediu a recaída. Foi o uso mais rentável possível daquele dinheiro, e não aparece em rentabilidade nenhuma. A pergunta que você deve levar deste capítulo não é quanto o Marcos tem. É esta: em qual mês da história dele você está hoje? Porque a resposta te diz exatamente o que fazer amanhã de manhã. Capítulo 8. Atrito à engenharia que substitui a força de vontade. Existe uma crença tóxica no fundo de quase todo fracasso financeiro, e ela diz que quem não consegue guardar dinheiro é fraco. Não é. É mal projetado. Força de vontade é um recurso que acaba, que oscila com o sono, com o estresse e com a discussão que você teve no trabalho. Nenhum sistema sério depende de um recurso que acaba. O que funciona é atrito. Você não precisa querer mais. Precisa de menos oportunidades de falhar. Comece pela automação, que é o atrito mais poderoso porque ele age antes de você. Programe a transferência do aporte para o mesmo dia em que o salário cai. Não no fim do mês, quando você já vai saber quanto sobrou, porque a resposta vai ser nada, e essa resposta nunca muda. Se o dinheiro sai automaticamente no dia 5, ele nunca esteve disponível, e você organiza a vida com o que restou, que é o que você fazia mesmo antes, só que agora com um pedaço já salvo. A frase "pague-se primeiro" é repetida à exaustão e quase nunca operacionalizada. Operacionalizar é isto: um agendamento automático, feito uma vez, que roda sozinho por anos. Segundo, separe fisicamente os dinheiros. Uma conta para a vida do dia a dia com cartão, uma instituição diferente para a reserva, sem cartão vinculado, sem aplicativo de compras, de preferência com uma senha que dê preguiça, uma corretora para os investimentos de longo prazo. Isso parece burocrático e é exatamente o ponto. Quanto mais cliques existirem entre o impulso e o resgate, mais chances o impulso tem de morrer no caminho, e impulsos morrem rápido quando não são alimentados. Terceiro, use o prazo como aliado, com uma condição. Um título com vencimento em 12 meses e um de liquidez diária podem render praticamente o mesmo. A diferença não está no rendimento, está no que eles fazem com você. O de liquidez diária permite que você desista amanhã. O de vencimento não permite, e essa impossibilidade é um recurso. Só que aqui existe uma armadilha técnica que precisa ser dita com clareza, porque muita gente aprende do jeito caro. Alguns títulos oscilam de preço antes do vencimento, especialmente os prefixados e os atrelados à inflação de prazo longo. Se você precisar vender antes da data, pode receber menos do que esperava. Então a regra é: só use prazo em dinheiro que você tem certeza de que não vai precisar antes do vencimento. Prazo é excelente para o dinheiro do terceiro degrau. É proibido para a reserva. Confundir os dois é o erro que faz alguém dizer que perdeu dinheiro no Tesouro Direto, quando na verdade escolheu o título errado para o objetivo certo. Quarto, dê nome ao dinheiro. Uma conta chamada reserva é mais difícil de saquear do que uma conta chamada conta. Um investimento chamado entrada do apartamento resiste mais a uma tentação de sábado à tarde do que um saldo genérico. Não é misticismo, é a forma como a atenção humana funciona. Dinheiro com destino tem defensor, dinheiro sem destino não tem. Quinto, crie atrito no consumo, não só na poupança. Remova os cartões salvos dos aplicativos. Desligue a compra em um clique. Desative as notificações de promoção, porque uma promoção que você não viu é uma promoção que não te custa nada. E adote a regra das 72 horas para qualquer compra não essencial, acima de um valor que você define, digamos R$ 200. Você anota o item numa lista, com a data, e só pode comprá-lo 3 dias depois. A maior parte dos desejos não sobrevive a 3 dias. Os que sobrevivem geralmente merecem existir e você compra sem culpa nenhuma, que é o modo saudável de gastar. Repare no que essa engenharia toda faz. Ela não te transforma numa pessoa mais virtuosa. Ela apenas coloca a sua versão cansada, estressada e impulsiva de quinta-feira à noite diante de menos oportunidades
de estragar o trabalho da sua versão determinada de domingo de manhã. Você não está lutando contra si mesmo. Está fazendo um acordo entre as suas duas versões, e o acordo tem que ser assinado enquanto a versão determinada está no comando. E o efeito acumulado disso é o que ninguém antecipa. Depois de 1 ou 2 anos, o esforço desaparece. Não guardar dinheiro passa a ser o que dá trabalho, porque exigiria desfazer transferências, mexer em aplicativos, quebrar um sistema que roda sozinho. Você não precisa mais de disciplina. E é aí que você entende que disciplina nunca foi o objetivo. Era só o andaime. Capítulo 9. Os 5 erros que destroem o começo. Existem armadilhas que aparecem sempre nos primeiros 2 anos, e o que elas têm em comum é que todas parecem razoáveis no momento em que você cai nelas. Nomear cada uma agora é a maneira mais barata de não pagar por elas depois. O primeiro erro é confundir liquidez com permissão. Poder sacar a qualquer momento é vendido como uma vantagem, e é para quem tem estrutura. Para quem está construindo o hábito, é uma porta aberta ao lado da cama. Você investe, aparece uma oferta, um convite de viagem, um mês mais apertado, e você resgata só dessa vez. Ao fim do ano, foram 9 resgates de só dessa vez. O saldo é o mesmo do início, e a conclusão que fica é a mais destrutiva de todas, que você não é capaz. Você é. O que faltou foi barreira, e barreira se constrói, como você viu no capítulo anterior. O segundo erro é esperar. Esperar ter mais dinheiro, esperar a Selic mudar, esperar acabar as parcelas, esperar entender melhor, esperar janeiro. Quem começa com R$300 por mês e mantém por 5 anos, termina muito à frente de quem esperou 3 anos para começar com 1.000. Não é por causa dos juros, que nessa escala são modestos. É porque o primeiro construiu o hábito, e o segundo construiu apenas a intenção, e o mercado não paga juros sobre intenção. Comece com o valor que existe hoje, mesmo que ele seja constrangedoramente pequeno. O valor é pequeno, o hábito não é. O terceiro erro é otimizar o irrelevante. É a pessoa que passa 3 semanas comparando um CDB que paga 101% do CDI com outro que paga 103%, enquanto gasta R$800 por mês em coisas que não sabe nomear. A diferença entre os 2 produtos, sobre R$1.000 ao longo de um ano, é o preço de um lanche. A diferença entre gastar 800 e gastar 400 naquilo que ela nem sente falta é quase R$5.000 por ano. O tamanho da alavanca está do lado dos seus hábitos, não do lado da sua escolha de produto. E isso continua verdadeiro até o seu patrimônio ficar realmente grande. O quarto erro é o mais caro de todos: comprar o que você não entende. E aqui preciso ser categórico, porque esse erro destrói anos de trabalho em semanas. Não existe rendimento alto e garantido. Essas 2 palavras não convivem em nenhum ativo legítimo, em nenhum lugar do mundo. Retorno maior sempre carrega risco maior. Sempre. Quando alguém te oferece 2% ao mês garantidos, com contrato, com prints de rendimento, com um grupo cheio de gente satisfeita, você não está diante de uma oportunidade que os outros não viram. Está diante de um esquema que precisa do seu dinheiro para pagar quem entrou antes de você. A pergunta que desarma essa bomba é simples. Se essa oportunidade é tão boa, por que ela precisa de mim? Grandes retornos não são divulgados por mensagem. Eles são disputados por quem tem muito dinheiro e informação. Há uma versão mais educada do mesmo erro, e ela acontece dentro de bancos respeitáveis. É comprar um produto porque o gerente recomendou, sem entender a taxa de administração, o prazo de carência, a tributação e o que ele faz. Títulos de capitalização vendidos como investimento. Consórcio apresentado como poupança forçada. Planos de previdência com taxas que corroem o rendimento por 30 anos. Nenhum deles é ilegal. Alguns até fazem sentido em situações específicas, mas quase nenhum foi desenhado pensando no seu retorno. A regra é: se você não consegue explicar o produto para outra pessoa em 2 frases, você não deveria estar nele. O quinto erro é reagir ao ruído. É parar de aportar porque a economia está ruim. É resgatar porque o noticiário anunciou uma crise. É mudar toda a estratégia porque alguém no almoço disse que agora é hora de sair de tudo. Ninguém sabe o que o mercado vai fazer nos próximos meses,
E essa afirmação vale inclusive para as pessoas mais bem pagas do mercado financeiro. O que se sabe é que quem aportou de forma constante, atravessando crises, eleições e pânicos, chegou lá. E quem tentou entrar e sair na hora certa, quase sempre acertou uma das duas pontas e errou a outra, que é a forma mais elegante de perder dinheiro, tendo razão pela metade. Note o que os 5 erros têm em comum. Nenhum deles é um erro de conhecimento técnico. Todos são erros de comportamento sob pressão. Pressa, medo, tédio, ganância, vergonha. É por isso que a maior parte da sua vantagem competitiva como investidor iniciante não está no que você vai aprender sobre produtos. Está no que você vai se recusar a fazer. Capítulo 10. Juros compostos sem poesia. Você já ouviu a frase de que os juros compostos são a força mais poderosa do universo, provavelmente atribuída a alguém famoso que talvez nunca a tenha dito. O problema dessa frase não é ser falsa, é que ela cria uma expectativa que a realidade dos primeiros anos desmente com brutalidade, e a decepção que vem depois é responsável por metade das desistências que eu já vi. Então vou te mostrar a curva inteira, incluindo a parte feia. Vou usar R$1.000 por mês e um rendimento hipotético de 1% ao mês, porque é um número redondo que facilita a conta. Não é uma promessa, não é garantia, e a taxa real vai variar com a economia. O que importa aqui é o formato da curva, não o número exato. Mês 1. Você aporta R$1.000. No fim do mês, os juros geram R$10. 10. Menos do que um almoço. Você olha aquilo e sente que foi enganado. Mês 12. Você já colocou R$12.000 do seu bolso, com esforço todo mês, sem falhar. Os juros daquele mês somam pouco mais de R$100. Em um ano inteiro de disciplina, o dinheiro trabalhando produziu menos do que você produz em um dia de trabalho. Essa é a fase invisível, e é aqui que quase todo mundo abandona o projeto. Não porque não funciona, porque a recompensa ainda não tem tamanho suficiente para pagar o desconforto percebido. Ano 5. O acumulado está por volta de R$81.700. Os juros de um único mês agora são cerca de R$800. Repare no que acabou de acontecer. O dinheiro está gerando quase o mesmo que você deposita. Você ganhou um sócio. Ano 7. O acumulado passa de R$130 mil. Os juros mensais superam R$1.300. Pela primeira vez, o seu dinheiro contribui mais do que você. Ele não tira férias, não adoece, não briga com o chefe e não pede aumento. Ano 10. O acumulado se aproxima de R$230 mil. Você depositou 120 mil. Os outros 110 mil apareceram sozinhos, gerados pela paciência. E a partir daí, a curva deixa de subir e começa a decolar, porque cada real de juro passa a gerar juro também. Olhe agora para o formato, quase plano por anos, depois íngreme. É por isso que ninguém sente o progresso no começo e todo mundo sente depois. Não existe atalho para pular a parte plana. Ela não é um obstáculo no caminho, ela é o caminho. E a única maneira de atravessá-la é continuar aportando enquanto nada de interessante parece acontecer. Aqueles R$1.000 que estão na sua conta agora, sozinhos, sem nenhum aporte adicional, viram cerca de 3.300 em 10 anos nesse mesmo ritmo hipotético. Em 20, ultrapassam 10 mil. Não é riqueza. Mas repare que ninguém fez nada além de não tocar neles. E não tocar é gratuito. Agora a parte que separa este livro dos discursos motivacionais. Existem 2 honestidades que precisam entrar aqui. A primeira é a inflação. Rendimento nominal não é ganho real. Se o seu dinheiro rende 10% no ano e os preços sobem 5%, o seu ganho verdadeiro foi de aproximadamente 5%, e é esse número que compra pão, aluguel e remédio. Todo raciocínio sério de longo prazo precisa ser feito em cima do ganho real. É por isso que dinheiro parado na conta corrente não é neutro. Ele perde poder de compra em silêncio todos os anos, mesmo que o saldo continue igual. O saldo mente. O que ele compra, não. A segunda é o que você de fato controla. Existem 3 variáveis nessa equação: quanto você aporta, por quanto tempo e a que taxa. A taxa é a única que não depende de você, e é justamente aquela em que todo mundo gasta a energia. Deixe eu te provar com números.
Imagine duas pessoas ao longo de 5 anos. A primeira aporta R$ 600 por mês e consegue, com muito esforço, estudo e risco adicional, um rendimento de 1,2% ao mês em vez de 1. Ela chega perto de R$ 52 mil. A segunda não faz esforço nenhum para melhorar rentabilidade. Aceita 1% tranquilamente, mas cortou gastos e conseguiu aportar 800 por mês. Ela chega perto de 65 mil, R$ 13 mil de diferença. A pessoa que se esforçou para achar o produto mais rentável perdeu para a pessoa que simplesmente guardou mais e perdeu correndo mais risco. No começo da construção, a taxa de poupança é uma alavanca muito maior do que a rentabilidade. Isso continua verdadeiro por bastante tempo e só se inverte quando o patrimônio já é grande o bastante para que um ponto percentual valha mais do que qualquer corte de gasto possível. Você chega lá. Mas não é hoje, e agir hoje como se já fosse é o erro que trava tanta gente na largada. O que fazer com essa informação é direto. Pare de procurar o investimento perfeito. Procure o aporte maior. Aumente a distância entre o que entra e o que sai. Automatize essa distância e deixe o tempo cuidar do resto. Rentabilidade é o que você negocia com o mercado. Aporte é o que você negocia consigo mesmo, e essa negociação você tem chance real de vencer. Capítulo 11. Renda variável. Quando ela passa a fazer sentido para você. Só agora, no penúltimo degrau, eu vou falar de ações. Não porque ações sejam ruins, porque falar delas antes seria irresponsável, como ensinar alguém a dirigir na estrada antes de ensinar a frear. A pergunta certa nunca foi ações ou renda fixa. A pergunta é em que momento da minha construção a renda variável passa a fazer sentido. E a resposta tem 3 condições, que precisam estar todas presentes ao mesmo tempo. Primeira, os 2 primeiros degraus estão de pé. Nenhuma dívida cara e uma reserva completa, intocada, em produto seguro. Sem isso, a primeira emergência vira uma venda forçada. E venda forçada acontece sempre no pior momento, porque as emergências pessoais têm um talento sinistro para coincidir com as crises econômicas. Segunda, o hábito já roda no automático. Você aporta há pelo menos 1 ano sem precisar decidir todo mês. Se o hábito ainda exige força de vontade, a oscilação vai quebrá-lo. Terceira, você tem estômago para ver o valor cair 20%, 30% e não fazer absolutamente nada. E essa é a condição que ninguém consegue avaliar honestamente sem experiência, porque todo mundo acha que aguenta uma queda até estar dentro de uma. O estômago não é talento, é construção, e se constrói de um jeito específico. Comece pequeno o suficiente para que a queda não te machuque. 10% do seu aporte mensal. R$ 100 numa cota de fundo de índice. Você vai ver o número cair, vai sentir o desconforto no corpo, vai aprender que o desconforto passa e que o preço volta. Está pagando uma mensalidade barata numa educação que, feita com o patrimônio inteiro, custaria caro. Agora, o que é de fato renda variável? Sem o folclore. Comprar uma ação é comprar um pedaço de uma empresa real, que produz, vende, contrata e lucra. O preço na tela oscila todos os dias por 1000 razões que não têm nada a ver com aquela empresa. Humor do mercado, juros nos Estados Unidos, uma manchete política, um investidor grande precisando de caixa. O valor do negócio muda devagar. O preço muda rápido. A distância entre essas duas velocidades é onde o investidor paciente ganha e o impaciente perde. Por isso a frase "queda não é perda até você vender" é verdadeira, mas só com uma condição que quase ninguém menciona. Ela vale para uma carteira diversificada de bons ativos ou para um índice amplo. Não vale para uma única empresa em deterioração real. Se o negócio está morrendo, o preço não volta, e insistir é confundir teimosia com paciência. A diferença entre as duas é olhar para o lucro da empresa, não para o gráfico. Para quem não quer estudar empresa por empresa, e essa é uma decisão perfeitamente respeitável, o fundo de índice resolve o problema. Você compra uma cota e passa a ter, de uma vez, uma fatia de dezenas de empresas. A diversificação vem embutida, o custo costuma ser baixo e você não precisa acompanhar balanço trimestral nenhum. Um dado incômodo para a indústria financeira,
mas consistente ao longo do tempo em vários mercados, é que a maioria dos gestores profissionais não consegue superar o índice de referência de forma sustentada em prazos longos, depois de descontadas as taxas. Se profissionais pagos para isso raramente conseguem, é razoável desconfiar da sua própria capacidade de conseguir nas horas vagas. Se ainda assim você quiser escolher empresas, e há bons motivos para querer, use critérios simples e resistentes. Primeiro, entenda o negócio. Se você não sabe explicar como a empresa ganha dinheiro, não compre. Segundo, exija histórico. Empresas que já atravessaram crises mostraram como se comportam quando o chão some, e essa informação não existe em companhia recém-listada. Terceiro, olhe o lucro ao longo de vários anos, não de um trimestre espetacular, porque no longo prazo o preço da ação segue o lucro, mesmo que demore a reconhecê-lo. Quarto, prefira setores que existem independentemente do ciclo econômico e do governo da vez. As pessoas vão continuar usando energia elétrica, água, bancos e seguros na próxima década, com qualquer resultado eleitoral. Quinto, desconfie de endividamento alto, porque empresa endividada não sobrevive a juro alto, e juro alto é uma constante desta economia. E, escolhendo índice ou empresa, uma regra fecha o capítulo. Dinheiro com data marcada não vai para a renda variável. A entrada do apartamento do ano que vem, a viagem do casamento, o carro de dezembro. Renda variável exige um horizonte de anos, idealmente 5 ou mais, porque só o tempo dilui a oscilação. Dinheiro que tem data tem que estar em produto com vencimento compatível. Misturar as duas coisas é a maneira mais confiável de ser obrigado a vender exatamente no dia em que você não deveria. Capítulo 12. Manutenção. O que fazer nos anos em que nada de emocionante acontece? Todo plano financeiro é fácil no primeiro mês e no ano 10. O primeiro mês tem entusiasmo, o ano 10 tem resultado. O que quebra as pessoas é tudo o que existe entre os dois, e o nome disso é manutenção. Este capítulo é sobre atravessar esse meio com o sistema intacto. Comece adotando uma revisão trimestral, 30 minutos, 4 vezes por ano, com data marcada na agenda. Não é para olhar rentabilidade, é para verificar 5 coisas. Se os 4 números mudaram, se apareceu alguma dívida nova, se a reserva está no nível correto, se todos os aportes aconteceram de fato e se a divisão entre renda fixa e renda variável ainda faz sentido para a sua etapa. E existe uma disciplina inversa, tão importante quanto. Fora dessas 4 datas, não fique olhando. Olhar a carteira todo dia não aumenta a rentabilidade em nada e aumenta enormemente a chance de você fazer alguma besteira. Existe uma relação perversa entre a frequência com que uma pessoa consulta o saldo e a qualidade das decisões que ela toma, porque cada consulta é um convite a agir, e agir raramente é a resposta certa. Agora, os 2 eventos que vão testar o sistema. Primeiro, a renda sobe. Você recebe um aumento, uma promoção, um trabalho novo. Esse é o momento mais perigoso da vida financeira de qualquer pessoa, e quase ninguém sabe disso, porque o padrão de vida cresce automaticamente para preencher qualquer renda disponível, e cresce em coisas que viram permanentes. Um aluguel maior, um carro melhor, uma escola mais cara. Essas decisões são quase irreversíveis. Você desce de padrão com muito mais dor do que subiu. A regra que protege você é simples e deve ser aplicada no mesmo dia do aumento, antes que ele vire hábito. Metade do aumento líquido vai para o aporte automaticamente e metade vai para a vida. Você melhora de padrão, sim, você trabalhou por isso, mas melhora pela metade, e a outra metade constrói a sua liberdade. Quem aplica essa regra durante uma carreira inteira chega ao fim com um patrimônio que parece inexplicável para quem ganhou o mesmo que ele. Segundo, a renda cai. Desemprego, doença, um cliente que sumiu, um mês ruim. Aqui existe uma ordem de reação, e segui-la é a diferença entre um susto e uma ruína. Corte primeiro os gastos variáveis, sem drama e sem culpa. Depois, pause os aportes. Eles são a única coisa do seu orçamento que pode ser suspensa sem consequência imediata, e é exatamente para isso que existe flexibilidade. Em seguida, use a reserva, que é o motivo pelo qual você a construiu, e usar
Lá agora não é fracasso, é o plano funcionando. Só então, se nada disso bastar, pense em crédito, sempre buscando as linhas mais baratas e jamais o rotativo ou o cheque especial. E no fim da fila, muito depois de tudo isso, considere tocar nos investimentos de longo prazo. Nunca comece por eles. Nunca venda renda variável em pânico para pagar conta de luz. Existe ainda uma pergunta que aparece por volta do 3º ano e que quase nenhum livro responde. Para que serve esse dinheiro? Se a resposta for apenas ver o número subir, algo se perdeu no caminho. Acumular sem destino vira uma outra doença, mais discreta e mais respeitável do que gastar demais, mas ainda assim uma doença. O objetivo nunca foi morrer com o maior saldo do cemitério. Quando o patrimônio começa a existir, ele muda a sua forma de decidir, e isso é bom. Você para de comparar preços com salário e passa a comparar com meses de aporte. Uma televisão de R$5.000 deixa de ser R$5.000 e passa a ser 6 meses do seu progresso. Às vezes ela vale, e você compra sem culpa nenhuma, com dinheiro que não tinha destino. Muitas vezes ela não vale, e você percebe isso em 3 segundos, sem sofrimento, sem sentir que está se privando de nada. Essa clareza é o verdadeiro rendimento de tudo o que você construiu até aqui. E o dinheiro guardado deve, em algum momento, virar as coisas que ele existe para comprar. Tempo, escolha, tranquilidade, a possibilidade de recusar um trabalho degradante, a capacidade de socorrer alguém da família sem se destruir, a opção de estudar de novo aos 40, o direito de parar por 1 mês, quando o corpo pedir. Isso não se compra parcelado. Se constrói em silêncio, aporte por aporte, ao longo de anos em que nada de emocionante acontece. O sistema maduro tem um sinal claro. Você deixa de decidir e passa apenas a executar. O aporte sai sozinho. A reserva está lá. A dívida cara não existe mais e nem passa pela sua cabeça criá-la. Você não pensa em dinheiro o tempo todo, e essa é a maior evidência de que ele finalmente está funcionando. Dinheiro bem organizado é silencioso. É o desorganizado que grita. Volte agora àqueles R$1.000. Eles continuam na sua conta, exatamente onde estavam quando você começou a ler. O que mudou não foi o saldo. Foi que agora você sabe o que perguntar antes de mover esse dinheiro, e vai fazer a mesma pergunta, na mesma ordem, pelo resto da vida. Existe alguma dívida minha cobrando mais do que um investimento seguro renderia? Se existe, o dinheiro vai para lá hoje, não amanhã, porque ela cresce enquanto você pensa. Se não existe, eu tenho 3 meses do meu custo essencial guardados em algo líquido e seguro. Se não tenho, é esse o destino do dinheiro, mesmo sendo a opção menos empolgante da lista, porque é ela que impede que todo o resto desmorone no primeiro imprevisto. E se eu tenho as duas coisas, então o dinheiro vira aporte. E a única questão que sobra é como repetir isso todo mês sem depender de estar motivado. 3 perguntas. É esse o método inteiro. Todo o resto deste livro existe para você executá-las bem. Repare no que nunca foi decisivo aqui. Qual banco, qual corretora, qual ação, qual fundo. A alavanca nunca esteve ali. Está na distância entre o que entra e o que sai. E nos meses seguidos em que você mantém essa distância aberta sem se sabotar. E o começo vai parecer pequeno. Vai. R$300 por mês. Um saldo que demora a significar alguma coisa. E gente ao seu redor viajando, trocando de carro, exibindo uma vida que a sua não tem. Eles não estão à sua frente. Estão antecipando um dinheiro que vão ter de devolver. E você vai ver isso acontecer com clareza desconfortável nos próximos anos. O que você está construindo não é um saldo, é o direito de escolher. É poder dizer não a um chefe abusivo, atravessar um mês sem renda quando a saúde exigir, socorrer alguém que você ama sem se destruir, dormir sem fazer contas no escuro. Isso não vem parcelado, não vem em promoção e não vem de produto financeiro nenhum. Vem de decisões pequenas, repetidas, em meses comuns, sem ninguém aplaudindo. Então faça uma coisa hoje, antes que este livro vire mais um conteúdo esquecido. Uma coisa só, e ela leva menos de 1 hora. Escreva os seus 4 números. Quanto entra, quanto custa a sua vida essencial, quanto sobra, e qual é a maior taxa de juros que você paga hoje. Com os 4 na sua frente,
você vai saber em qual degrau da escada está. Sabendo o degrau, mova o dinheiro ainda hoje. Ligue para o banco e negocie, ou abra a conta e transfira a reserva, ou agende o aporte automático para o dia do próximo salário. Não amanhã, não na segunda, não no mês que vem. Hoje, enquanto a decisão ainda está quente, porque daqui a 10 anos você vai olhar para trás e entender que a decisão mais importante da sua vida financeira não foi escolher a ação certa, nem acertar o momento de entrar, nem descobrir um segredo que os ricos escondem. Não existe segredo. Existe tempo, e existe o que você faz de forma repetida enquanto ele passa. A decisão mais importante foi a de começar e a de não parar. Agora depende de você.